Então, não, eu vou gravar só mais uma vez esse áudio. O que eu preciso é que vocês atualizem a plataforma de vocês com filme. E não é só filme não, hein? Filme bom e se achar, filme ótimo. De preferência, filme ótimo. Pode ser? Acho que não é pedir muito, né? A gente tá pagando e não tá pagando barato não, tá? Obrigado, viu? Me avisa aí na hora que estrear. Valeu! Olá, converseiros e converseiras, esse aqui é mais um episódio do Converseiro Cinema, agora também aqui no YouTube em vídeo. Nesse episódio aqui, eu quis fazer uma espécie de caridade. Do quê? Se não uma caridade, pelo menos uma generosidade com vocês. Pode ser? Vamos fazer assim, eu selecionei alguns filmes para compartilhar com vocês como sugestões para poder assistir no streaming. Você não precisa nem sair de casa e você não precisa nem gastar além da sua assinatura desse streaming. E vocês, em contrapartida, vocês me dão um pouquinho da sua atenção. É só o que eu tô pedindo. Bom, também tô pedindo like para deixar um comentário aí, se inscrever no canal, mas isso daí a gente fala depois, tá? Se eu lembrar no final do vídeo, porque geralmente eu não lembro. Falando sério agora, eu fiz um apanhado de coisas, tanto de lançamentos quanto de coisas antigas que estão entrando no streaming, para poder trazer aqui como dica para vocês. E eu não peguei só um ou outro streaming, tentei fazer um grande apanhado, um grande balaio, para de repente aí o streaming que você assina, você poder curtir e dar preferência aí para o que você já assina, e quem sabe até você arriscar assinar um streaming diferente. Não estou te incentivando a assinar 5, 6 streamings, porque isso daí seria loucura. Eu mesmo estou fazendo um reality show aí para ir eliminando toda semana uma assinatura de streaming, mas se for o caso, você pode testar e de repente até gostar de outras plataformas. Nesse episódio aqui, eu pretendo ficar nas mais conhecidas, né, nos streamings mais conhecidos, mas quem sabe aí num próximo episódio eu não volte com dicas também em streamings que não são tão populares assim, ou que não são aí hypados, mainstream, enfim. Bom, eu vou começar aqui com o Prime Video, né, que é o streaming da Amazon, bem conhecido, talvez você inclusive assine por conta de ter frete grátis aí para livros e outros produtos aí dessa plataforma. Eu assino o Prime Video. Isso daqui não é uma plug. Ich spreche Deutsch, aber nicht so viel, aber nicht schlecht. Não é uma publi não, mas é verdade. Eu assino o Prime há muito tempo e eu acho que o custo-benefício é muito bom, porque além de você ter esse benefício que eu acabei de mencionar, você também tem filmes de vários estúdios, não só filmes como séries também. E aqui esse filme entrou no catálogo do Prime Video e esse não é um filme, é um filmão, é um filmaço. Eu assisti Conclave no cinema e eu recomendo de olho fechado. Aqui eu vou recomendar de olho aberto, tá? Mas é um filme que vale muito a pena porque ele tem elementos que tendem a agradar diferentes públicos, mas principalmente se você for cinéfilo, você tem que dar uma chance pro Conclave, na minha modesta opinião. Nessa história aqui, a gente acompanha um conclave, não tem outra maneira de falar, que é aquela votação super secreta, super restrita para a escolha de um novo papa. A primeira cena do filme já é o cardeal, que é um cara muito influente no Vaticano, interpretado pelo Ralph Fiennes, que é o ator principal aqui desse filme e que foi indicado ao Oscar de melhor ator. Ele está chegando no leito de morte aí do Papa. Não é explicado muito como foi o pontificiado desse Papa, né? Ou seja, o governo desse Papa, num linguajar mais nosso aqui. Isso não é o foco, porque o foco do filme é como é que eles vão escolher o novo Papa, sendo que dentro da própria Igreja Católica existem diferentes movimentos e diferentes forças. Uma força mais conservadora, outra mais progressista, e outros que estão ali indecisos e são, obviamente, alvo dessas duas facções, entendeu? É como se duas divas pop estivessem disputando ali o primeiro lugar no ranking do Spotify. Esse é um filme que não dá para comentar muito mais do que isso.
mas eu queria tentar sem entregar spoiler. Tem uma direção de arte incrível, você vai perceber o uso da cor vermelha, por exemplo, nesse filme, ele é muito estratégico para contar a história. A atuação do Ralph Fiennes e também de outros grandes atores e também de uma atriz aí que é fenomenal, que é a Isabella Rossellini. Essa atuação é uma coisa que chega a emocionar a gente. Eu não vou exagerar. No cinema, na sala de cinema, eu fiquei com vontade de aplaudir. De verdade, porque é uma atuação impecável, ela é cirúrgica, ela é metódica, ao mesmo tempo que ela é sensível, ao mesmo tempo que ela é humana, ela é cativante. Eu espero que você dê uma chance ao Conclave. Ele entra no conceito de thriller, ou seja, um filme meio de suspense, meio de contenção de emoções, porque a gente não sabe se você pode torcer e acreditar naquele personagem ou não, e você sabe que você está sendo enganado a maior parte do tempo. Essa é a única certeza nesse filme. Só por isso já vale a pena. Os personagens, tanto da ala mais conservadora quanto da ala progressista, eles são muito interessantes e eles são fáceis de identificar aí na sua comunidade, na sua família, ou até mesmo você vai se identificar um pouco mais com esse, um pouco mais com aquele. Talvez até ao longo do filme você se identifique com mais de uma dessas alas dentro da Igreja Católica. Não é um filme sobre religião, é um filme sobre jogo político. Claro que aqui dentro do contexto da Igreja Católica. Vale muito a pena, Conclave. Está disponível no Prime Video. Eu espero que você goste e se você já assistiu, deixa aí um comentário, deixa um coraçãozinho vermelho que eu vou entender que você já viu o Conclave. Próximo filme aqui da lista é da Max, né? A antiga HBO Max. É difícil eu falar sobre esse filme sem me emocionar. Não, tô brincando. Eu não vou chorar. Sobre Meninos e Lobos, conta a história de outro crime. Nesse caso aqui, um assassinato terrível de uma adolescente que chocou uma comunidade. Não é uma história real. Pelo contrário, é uma ficção inspirada, na verdade adaptada, de um livro do Denis Lehane, que é um escritor que eu já li pelo menos 7 livros dele, porque na minha época de faculdade eu era obcecado pelos livros dele. E Mystic River, que é o livro que dá origem a Sobre Meninos e Lobos, foi o primeiro livro dele que eu li, então eu tenho um carinho muito especial, tanto pelo livro quanto pelo filme. O filme é dirigido pelo Clint Eastwood, que é um diretor que costuma acertar muito quando está trabalhando e não falando besteira. E ele respeita bastante o livro. Ele muda poucas coisas, ele insere algumas críticas sociais bem de leve ali, mas nada que altere tanto a história. E quando a gente começa a acompanhar a investigação que é feita pelo personagem do Kevin Bacon, você não tem muita certeza de para onde isso vai. Existem alguns grandes suspeitos ali, existe uma temática de fundo, de abuso de menores, e quando se revela quem foi a pessoa que matou essa adolescente, que é interpretada pela Emily Rossum, eu pelo menos fiquei bastante chocado, tanto no livro quanto no filme. E olha que quando eu assisti o filme eu já tinha lido o livro, eu já sabia da história. É muito bom Sobre Meninos e Lobos, o elenco é maravilhoso, você tem Champagne, você tem Tim Robbins, você tem Marcia Gay Harden. A Marcia Gay Harden, eu já falei isso na versão podcast desse canal, ela nunca erra, né? Ela nunca erra. Então, aqui mais uma vez ela acertou. Pra falar bem a verdade, eu acho que é o terceiro filme dela assim, em sequência que eu menciono. Teve O Nevoeiro, que foi falado num episódio bastante recente. Teve Encontros Marcados, que eu nem lembrava que ela fazia parte do elenco, então foi muito legal rever esse filme e ter certeza de que eles escolheram muito bem uma das atrizes, que é a Marcinha. Grande amiga, um beijo, Marcia Gay Harden. De verdade, eu adoro ela. Sobre Meninos e Lobos é um grande suspense, mas também tem umas pitadonas de drama. E se você gosta dessa mistura junto com uma boa escolha de elenco, eu acho que você vai curtir muito esse filme. Ainda na Max, eu queria dar aqui uma dica plus, uma dica adicional.
O Fugitivo é talvez um dos primeiros filmes de suspense, de thriller que eu já vi na minha vida. Eu também li esse livro. Eu morava numa fazenda onde os donos da fazenda eles costumavam deixar livros que eles já tinham lido ou que eles compraram e não queriam mais, enfim. Eles deixavam os livros lá e aí minha mãe e eu, a gente adorava ler esses livros. E um deles é O Fugitivo. Talvez você já tenha visto algumas das cenas desse filme, porque ele foi um filme bastante famoso. Hoje ele está um pouco esquecido, mas ele está disponível no Max. Dá para você assistir. Ele conta a história de um médico, interpretado pelo Harrison Ford, que é talvez um dos papéis mais icônicos da carreira dele, e que ele é acusado de matar a própria esposa. E ele acaba acusando um outro cara, e ele fala que esse cara não tinha um dos braços, né? Ele usava uma prótese. Então isso fica uma coisa meio confusa no filme, enfim, tudo isso vai ser explicado no final. Não é aquele tipo de filme que vai deixar uma grande ponta solta. E também, pelo que eu me lembro, né, faz muito tempo que eu li o livro, ele adapta muito bem a história, ele respeita as grandes decisões do livro, então fica aqui uma outra dica: O Fugitivo está disponível na Max. Pulando aqui para outro streaming, rapidinho, Netflix. Você já deve ter ouvido falar dessa plataforma, desse streaming, né? Eu vou indicar duas coisas aqui. Uma é um filme do Almodóvar, que é o filme mais recente do Almodóvar, O Quarto ao Lado, e um documentário autoral, proprietário da dona Netflix. Começando com O Quarto ao Lado, é um drama, que também é uma adaptação de um livro. Nessa obra aqui, a gente acompanha duas grandes amigas que estavam um pouco afastadas, mas que elas retomam contato, porque uma delas, que é interpretada pela Tilda Swinton, ela é uma uma ex-jornalista de guerra, né, uma jornalista de conflitos internacionais. Ela tá doente e ela pede pro personagem da Julianne Moore acompanhá-la aí num processo de eutanásia. Acontece que o personagem da Julianne Moore não tem muita certeza se isso é certo ou não, ou talvez essa não seja a melhor frase. O personagem da Julianne Moore não tem certeza se ela consegue ou não ser esse suporte que o personagem da Tilda precisa naquele momento. É muito interessante ver os dois lados dessa situação e você talvez se imaginar o que você faria se fosse o personagem da Tilda e o que você faria se você fosse o personagem da Juju Moore. Minha querida amiga. Adoro a Julianne Moore. Eu acho que ela escolhe muito bem os papéis dela. Muito, muito bem. O Quarto ao Lado é um filme diferente na carreira do Almodóvar, que é o primeiro filme dele falado em inglês. Acho que isso é uma barreira para algumas questões de emoção, de intensidade que a gente está acostumado a ver num filme do Pedrito Almodóvar, mas ainda assim é um Almodóvar. Não existe um filme ruim do Almodóvar. O ruim é quando não tem um filme do Almodóvar. Mentira, tem um outro que a gente pode até talvez colocar nessa caixinha. Mas aqui não é o caso. É um filme bom, é um filme emocionante, é uma história forte que também faz a gente pensar nas nossas definições de amizade, nas nossas definições de vida, né? De escolher até onde vai a própria vida diante aí de uma coisa terrível que é uma doença terminal. Então esteja preparado, se você for assistir, porque ele vai abordar essas questões que são bastante profundas. Também vou indicar aqui, ninguém me segura, eu vou indicar um documentário chamado Tornado, Joplin em Ruínas. Não tem muito o que falar sobre isso aqui, e eu acho que essa dica ela é mais certeira, ela é mais direcionada para você que gosta de filmes catástrofe. Eu ia falar catástrofe. Tornado, Joplin em Ruínas é um documentário que acompanha a destruição de uma cidade e por conta de uma formatura, essa cidade tinha muitas imagens em acervo que permitiram reconstruir essa história desse dia, desse tornado. O diretor ele entrevistou, na verdade, vários sobreviventes nos dias atuais, e eles relembram como era a vida deles antes, e a maioria deles era adolescente, então eles também trazem um pouco dessa vivência da adolescência que não é muito fácil, principalmente quando você mora numa cidade pequena que está aí prestes a ser destruída.
vale a pena se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Filme de apocalipse, histórias assim. Tem muita história de superação, porque as pessoas tiveram que reconstruir suas vidas e também tiveram que reconstruir suas casas. Mas tem imagens bastante fortes e são imagens reais. Gostei de assistir Tornado. Fazia tempo que eu não vi um documentário, acho que foi o primeiro documentário que eu vi esse ano. Eu sei que ninguém perguntou aí, mas eu queria dar essa informação de graça. Acho que dar essa informação de graça foi um pleonasmo, mas tudo bem. Tá tarde e eu já tô cansado. Próxima plataforma aqui é o Disney Plus. Eu vou tentar não comentar muito sobre esse filme, A Verdadeira Dor, porque ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, foi indicado a melhor ator coadjuvante, ganhou inclusive essa estatueta, merecidamente. A Verdadeira Dor conta a história de dois primos que estão também meio afastados e se reconectam após a morte da avó deles. E eles decidem fazer uma viagem para a Europa para conhecer as terras onde a avó deles foi criada e depois levada para um campo de concentração. É uma história bastante impactante, porque o tour que eles fazem é um tour da dor, é um tour desse momento histórico da Segunda Guerra Mundial, mas é também impactante porque um deles, que é interpretado pelo Kieran Culkin, ele não está conseguindo lidar com o luto, com a perda dessa avó, porque ele era um neto muito próximo da avó dele. E o outro personagem, que é inclusive o diretor do filme, o Jesse Eisenberg, ele é um cara que tocou a vida dele, casou, teve filhos e tal, um cara mais convencional. É um cara mais tímido, é um cara mais by the book, né? Então ele segue mais as regras, enquanto o primo, que é solteiro, que é solto no mundo, ele questiona um pouco mais algumas coisas. Não vou dar muito spoiler aqui. Esse choque entre eles é uma coisa muito bonita, porque existe muito amor, muita preocupação, e também eles estão unidos aí pelo amor e pela ausência dessa avó, que pelo jeito foi uma figura muito marcante na família. A Verdadeira Dor está disponível no Disney Plus, eu te recomendo assistir se você estiver bem, porque ele é bastante tocante, e ele fala muito sobre luto, sobre dor e sobre saúde mental. Ele não fica falando exatamente sobre isso, mas ele mostra situações em que a gente se identifica ou até mesmo identifica alguma pessoa perto da gente que está passando por uma situação parecida. Recomendo demais A Verdadeira Dor, assisti no cinema e eu saí com a minha maquiagem toda borrada. Bucks. It's the principle of thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. Esses daqui, eles são algumas recomendações rápidas, porque eu queria aproveitar esse feriadão para gravar alguns vídeos, e esse aqui é o primeiro deles. Então, já vou editar, já vou postar, porque eu acho que todos esses filmes aqui, todos eles merecem muito a atenção. Eu fiquei com muita vontade de rever O Fugitivo, porque faz muito tempo que eu assisti, e eu vou esperar passar um tempo e vou assistir de novo O Quarto ao Lado. Mas é um filme, talvez, que eu precise aí de uma certa distância para me jogar de novo no quarto dessa mulher, ou pelo menos no quarto ao lado dela. Espero que você tenha gostado, espero que você curta essas indicações. São todos filmes selecionados aí com muito carinho. Mentira, eu joguei tudo no chat GPT e ele selecionou pra você, tá? Eu tô brincando. E a gente se vê aí no próximo episódio do Conversê do Cinema. Se você quiser ouvir os nossos episódios anteriores aí só em áudio, alguns deles já estão disponíveis aqui no próprio YouTube, na aba de podcasts, ou pelo Spotify, pelo Deezer, na própria Aurelo, você consegue encontrar. E são mais de 70 episódios. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu já produzi no Conversê do Cinema, principalmente os episódios que tem convidados. Aliás, é para isso que esse podcast foi criado. Até o próximo episódio.